A gente vai receber agora a fala do professor Carlos Tourinho. Eu vou apresentá-lo aqui, não é? Do mesmo modo que os demais, e a gente já passa a ouvi-lo na sequência. O professor Carlos Diógenes Cortes Tourinho é formado bacharel em filosofia pela UFRJ, não é? É doutor pela PUC-Rio e consta atualmente como professor associado 4 do Departamento de Filosofia e também professor efetivo do programa de pós-graduação em filosofia da UF, não é? Em Niterói, no Rio. E tem uma atuação que é centrada nos temas de conhecimento da linguagem. Ele é atualmente membro do núcleo de sustentação do GT de Fenomenologia da ANPOF, coordena o LAFER, não é? Que é o Laboratório de Fenomenologia da UF, e entre as suas publicações mais recentes, mais relevantes, não é? Nós podemos destacar uma de 2023, da Síntese, não é? Da FAGE, que é sobre a doutrina teleológica das ciências na fenomenologia de Husserl. E também no ano anterior, não é? Na Aurora, da PUC Paraná, 2022, portanto, sobre os sentidos da crise na crítica de Husserl ao naturalismo. E, por fim, no mesmo ano, 2022, na Filósofos, da UFG, o texto Dois Discursos sobre a Natureza, dos Contrassensos Naturalistas à Geologia Fenomenológica de Husserl. E o professor Carlos nos traz uma fala intitulada Determinações exercidas pelo eu idêntico, propriedades da vida subjetiva e corpo somático em Husserl. E eu passo a ele a palavra agora, agradecendo pela participação, pela contribuição para o nosso evento. Bem, boa tarde. Me ouvem? Sim, ouvimos. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação poder participar desse simpósio. Eu farei o máximo para colaborar com o evento e fomentar aí as reflexões sobre o pensamento husserliano. Bem, gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Flávio Curvelo, que foi quem me fez esse contato, parabenizá-lo desde já pela organização desse evento, parabenizar igualmente os meus colegas Paulo Tadei, professor Paulo Tadei, professor Rodrigo, que eu vejo aqui, saudar também alunos, alunas, ex-alunas, enfim, é uma alegria revê-los, tá? Bem, o que eu trago aqui sob o título de Determinações do Eu Idêntico, Propriedades da Vida Subjetiva e o Corpo Somático, em Husserl, não é propriamente o resultado de um trabalho de pesquisa, mas é, digamos assim, a preparação de um material que foi pensado para uma disciplina que eu estou ofertando nesse semestre no programa de pós-graduação em filosofia da UF, disciplina intitulada Tópicos Especiais em Fenomenologia. Como toda disciplina filosófica, com essa não é diferente, ela se concentra em torno de um tema, que é a questão do sujeito na fenomenologia. Bem, o que eu entendo por essa questão? Entendo fundamentalmente a pergunta pelos fundamentos da identidade desse eu idêntico, bem como pelos fundamentos da capacidade desse eu idêntico de se afetar por uma multiplicidade sensível e, de alguma maneira, de organizá-la no sentido de unificá-la em termos de uma representação, digamos assim. Isso no sentido mais abrangente da questão. A disciplina, ela, na primeira parte dela, ela parte do suposto de que um olhar panorâmico sobre a filosofia moderna nos permite pensar, ao menos, um sentido lato e um sentido estrito em torno dessa questão. O que eu identifico como sentido lato está diretamente relacionado
a capacidade de pensar e refletir em algo enquanto uma mesma pessoa. No sentido de que a questão do sujeito, em sentido lato, ela estaria apoiada no chamado princípio de identidade pessoal. Eu procuro mostrar nessa disciplina que entre os filósofos seiscentistas, portanto, os filósofos do século XVII, na primeira metade, Descartes, e na segunda metade, Locke, compartilham, de certo modo, dessa concepção. Concepção essa que seria, como todos nós sabemos, né, atacada, de certo modo, por David Hume, no seu livro da Juventude, Tratado da Natureza Humana, né, quando ele, então, problematiza aquilo que, segundo alguns filósofos, seria uma evidência que dispensaria provas, ou seja, de que supostamente somos os mesmos a durar no curso do tempo. Bem, a primeira parte, então, da disciplina trabalha em cima dessa concepção lato sensu de sujeito, que eu estou chamando de uma concepção lato sensu de sujeito. Um segundo terço da disciplina trabalha em cima do que eu chamo de uma concepção stricto sensu. E a ideia é a de que nós somente poderíamos falar de uma teoria do sujeito em sentido estrito mediante a formulação da ideia de transcendental, que ocorre, primeiramente, no último quarto do século XVIII com Kant e, ao final do século XVIII, 1794, mais precisamente, com Fichte. Bem, essa seria a primeira parte do curso que eu estou ministrando. A segunda parte, que é quando enfim trabalhamos com Russell, deixa eu ver, eu consigo compartilhar aqui o texto? Acho que sim. Só um minuto. Todos veem o material? Ok. A segunda parte do curso, que se ocupa exatamente com Russell, traz a seguinte questão. Considerando que Russell é um leitor dos filósofos modernos, considerando que é um leitor de Descartes, de Locke, de Leibniz, de Hume, de Kant, de Fichte, considerando que a fenomenologia se anuncia como um novo idealismo transcendental no século XX, é incontornável que ela tenha de supor uma teoria do sujeito em bases transcendentais. A pergunta é, como entender isso em Russell? Tá? Lembrando que essa disciplina, além de oferecida para a pós-graduação, ela também está sendo oferecida à graduação, sob o nome de epistemologia 5. Tá? E a hipótese do trabalho, agora entrando propriamente no que eu gostaria de trazer aqui a vocês, é a de que, quando Russell considera a ideia de um eu idêntico, ele considera diferentes determinações desse eu idêntico, diferentes determinações, posto que, por vezes, ele se refere a esse eu idêntico como um polo que precede e acompanha os vividos intencionais. Por vezes, ele se refere a esse eu idêntico como um substrato de habitualidades. Por vezes, ainda se refere a esse eu idêntico como que determinante do nosso caráter pessoal. Então, a hipótese consiste em mostrar que esse eu idêntico, ele assume diferentes determinações no programa da filosofia russeliana. E conforme especificamos essas diferentes determinações, diferentes propriedades da vida subjetiva vão se revelando, como se abríssemos algo como uma malha, tá? De correlações. Daí eu, rapidamente, esboçar aqui, nesse material que eu projeto, haveria, então, nessas determinações e correlações aqui, haveria, então, o eu como polo idêntico dos vividos intencionais, tem como seu correlato o pertencimento de ações intencionais e dos objetos constituídos. O eu como substrato de hábitos ou de habitualidades tem como correlato propriedades duradouras sedimentadas por habitualidades. O eu como pessoa teria como correlato um estilo próprio constituído na unidade de uma história. Então, a hipótese desse trabalho que eu trago a vocês consiste justamente nisso. Primeiro, em abrir essa malha de correlações e mostrar que, ao final, a unidade
dessas correlações prepara o terreno para uma quarta correlação, que consistiria em tematizar na esfera transcendental a descrição do fenômeno objetivo eu como este homem que sou. Algo que Husserl irá considerar como uma unidade psicofísica, cujos elementos essenciais consistiriam na alma, no eu pessoal e no corpo próprio. Essa hipótese ela se encerra com a consideração de que esse último elemento, o do corpo, né? Lembrando que se essa minha hipótese ela estiver, se ela lograr êxito, né? Ela de alguma maneira prepara as condições para a reintrodução da doutrina do corpo, sobretudo nos anos 30, dentro do programa da fenomenologia de Husserl. E aqui essa hipótese ela conclui com a ideia de que o corpo próprio ele seria uma propriedade, digamos assim, de destaque da vida subjetiva, posto que, não apenas pelo seu caráter sui generis, para o qual Husserl insistentemente nos chama a atenção, mas ser pelo fato de que é por intermédio desse corpo que adentramos, digamos assim, na natureza. Na natureza, entre aspas, posto que o que Husserl considera essa natureza aqui é a natureza tematizada numa esfera, digamos assim, transcendental. Bem, essa seria a hipótese do trabalho, tá? A estratégia para a abordagem dessas hipóteses, posto que não é uma hipótese só, são duas, basicamente, consistiria em passagens de meditações cartesianas, especificamente a quarta meditação, os parágrafos 30, 33 e o parágrafo 44 na quinta meditação. Antes, porém, faremos uma incursão no parágrafo 57 de Ideias 1, e, por fim, serão considerados ainda os parágrafos 36 e 41 de Ideias 2, bem como o parágrafo 28 e seu respectivo apêndice de Crises. O trabalho ele se encontra dividido em três itens. O primeiro deles se ocupa em pensar o eu como um polo idêntico dos vividos intencionais, de fonte não constituída a ideia de autoconstituição. O segundo trabalha o eu como substrato do hábitos e como determinante do nosso caráter pessoal, como anunciando novas propriedades da vida subjetiva. E, por fim, o que eu estou chamando de uma última correlação, que coloca a tematização do fenômeno eu como este homem, enquanto uma unidade psicofísica. E aí, dentre os elementos essenciais dessa unidade, a alma, o eu como pessoa e o corpo somático, digamos assim, e seu pertencimento ao mundo. A ideia é que, se tudo der certo, ao final dessa hipótese, nós teremos como que apontado um caminho por intermédio do qual podemos, na fenomenologia husserliana, tematizar o fenômeno do pertencimento da vida subjetiva ao mundo. Essa seria o final do percurso que eu proponho aqui, tá? Bem, eu vou fazer uma leitura, eu espero não cansá-los, tá? Com isso, mas eu vou fazer pausadamente com explicações, tá? Bem, entre os grandes nomes da filosofia no século XX, Edmundo Husserl seja talvez aquele que mais propriamente poderíamos identificar como um herdeiro da modernidade. Tamanha a importância que a leitura dos filósofos modernos teve para esse autor. Em que pese, é claro, a sua apropriação um tanto quanto peculiar do linguajar conceitual empregado por autores que ele próprio leu, tais como Descartes, Leibniz, Hume, Kant, dentre outros. No cerne dessa tradição de autores, sabemos, por exemplo, o quão as discussões em torno do sujeito, isto é, dos fundamentos da identidade desse eu idêntico, bem como da sua capacidade de organização, ligação, unificação do múltiplo sensível fornecido pela experiência, assumiram um lugar de destaque. Se considerarmos ainda que a questão do sujeito assume na filosofia moderna, ao menos, um sentido lato, sustentado pela aceitação do princípio de identidade pessoal por filósofos como Descartes e Locke, mas criticado posteriormente por Hume, e um sentido estrito, que somente se tornou possível pela formulação da ideia de transcendental com Kant e posteriormente com Fichte,
Notaremos, enfim, o quão relevante essa questão do sujeito o quão relevante se torna essa questão entre os filósofos modernos. Mas a partir do momento que a fenomenologia russeliana se consolida como um novo idealismo transcendental no século XX, ela assume uma teoria fenomenológica do sujeito de bases transcendentais. E como podemos entender tal teoria? Um primeiro ponto a ser destacado consiste em mostrar que o que Husserl entende como um eu idêntico assume diferentes determinações. Mas quais seriam essas determinações? Que implicações teriam para a vida subjetiva como um todo? É isso que o trabalho propõe a investigar, se propõe a investigar. A nossa hipótese consiste em mostrar que há em Husserl uma relação indissociável entre as determinações desse eu idêntico e as propriedades que lhe pertencem na vida subjetiva. A saber, suas ações intencionais e seus objetos visados, suas propriedades duradouras, sedimentadas pelo hábito, seu estilo constante no qual o eu se constitui como pessoa e assim por diante. Em resumo, conforme especificamos as diferentes determinações desse eu idêntico, diferentes sentidos daquilo que pertence à vida subjetiva e, portanto, daquilo que lhe é próprio, vai se revelando gradativamente como se abríssemos uma malha de correlações. Tentaremos mostrar ainda que a unidade dessas correlações permite, enfim, a Husserl tematizar na esfera transcendental o fenômeno objetivo, eu como este homem, revelando ao fazê-lo um elemento que lhe é essencial, o seu corpo próprio, enquanto um aqui permanente que acompanha necessariamente todas as nossas percepções. Presença contínua por intermédio da qual nos inserimos na natureza, entre aspas, natureza, posto que estamos falando da natureza reduzida à esfera daquilo que me é próprio, ok? Adiante. A hipótese proposta será desenvolvida em 3 sessões, como já anunciei. Na primeira delas, o eu é inicialmente tratado tão somente como um polo idêntico dos vividos intencionais e como fonte constituidora dos objetos visados, assumindo o posto de uma transcendência na imanência peculiar. Na segunda sessão, abordaremos o eu como substrato do hábitos e como determinante do caráter pessoal na vida subjetiva. E, por fim, na terceira sessão, nos concentraremos em torno da descrição russeliana do fenômeno objetivo eu como este homem, concebido na esfera transcendental como uma unidade psicofísica, na qual o corpo se revela como elemento essencial mediante o qual a vida subjetiva se insere no mundo na forma da espacialidade. Passemos, então, a um exame das hipóteses anunciadas neste trabalho. A seção 1, que tem como título o eu como polo idêntico dos vividos intencionais. Pode-se afirmar que em Husserl, especificamente em Ideias 1, a análise da vida intencional é marcada numa espécie de orientação objetiva dos vividos intencionais pela relação indissociável entre os seguintes elementos: o eu puro como um polo idêntico que precede e acompanha tais vividos, os objetos visados intencionalmente, apreendidos e constituídos na imanência desses vividos orientados objetivamente, e o noema, espécie de mediador indispensável entre as ações desse eu e seus objetos. Mediador esse responsável por determinar a referência objetiva, bem como as diferentes modalidades de aparecimento do que é visado nos próprios vividos intencionais. Dado que são imanentes à consciência e, em certo sentido, transcendentes ao noema, os objetos visados são, como que, uma transcendência na imanência. Conforme Husserl salienta no parágrafo 57 de Ideias 1, o outro polo dessa relação com o objeto intencionado, o eu puro, presença permanente, constante, necessária no fluxo dos vividos, é também um tipo de transcendência na imanência. Porém, uma transcendência original, pois, ao contrário do que é intencionado, o eu puro é uma transcendência não constituída,
uma vez que é dele que parte o olhar dirigido ao objeto visado através de cada cogito atual. Nos diversos vividos, esse mesmo eu puro, abre aspas, parece estar ali de maneira constante e até necessária, fecha aspas. Russell deixa claro que, em princípio, toda cogitácio pode variar, pode ir e vir. Em contrapartida, o eu puro parece ser algo necessário por princípio. Em linguagem kantiana, recorrendo à famosa fórmula apresentada por Kant em sua Crítica da Razão Pura, no parágrafo 16 da segunda seção do capítulo 2 da Analítica dos Conceitos, Russell declara, pois, a propósito do papel exercido por esse tal eu penso transcendental, abre aspas, o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, fecha aspas. Trata-se, portanto, de um eu penso que não flui com as suas vivências, antes sim as acompanha permanentemente. Fato que ressalta a oposição e, ao mesmo tempo, a união entre esse eu puro e as vivências nas quais permanece o mesmo. Aqui nos deparamos com um primeiro sentido da identidade do eu, bem como da determinação que exerce. O eu polo, que permanece numericamente idêntico, como diria Russell ainda em linguagem kantiana, no parágrafo 22 de Ideias 2, precedendo e acompanhando continuamente e permanentemente os vividos intencionais, por ser por princípio, diferente dos diversos vividos no qual se apresenta, pode ser concebido como uma transcendência original, da qual emanam ações intencionais, constituidoras dos objetos visados. Nos termos de Russell, no parágrafo 57 de Ideias 1, trata-se de uma espécie própria de transcendência, de uma transcendência do tipo não constituída, uma vez que é fonte originária da constituição dos objetos. Temos então uma polaridade que coloca de um lado o objeto constituído e do outro o eu puro, que o visa por intermédio do código. Tem-se, nesse caso, uma relação de oposição ou contraste e, ao mesmo tempo, de união, visto que tais polos se mostram inconcebíveis um sem o outro. Dessa forma, é possível afirmar que o eu transcendental não somente se torna inseparável dos atos intencionais que compõem a sua vida consciente, mas se torna igualmente inseparável dos próprios objetos constituídos por intermédio desses atos. Apreendendo e constituindo o objeto, o eu puro não apreende senão aquilo que lhe pertence, na imanência de sua vida intencional. Aqui podemos encontrar correlativamente a primeira determinação exercida por esse polo idêntico. Um primeiro sentido daquilo que é próprio da vida subjetiva, próprio à vida subjetiva. O eu puro se torna inseparável dos atos que lhe pertencem e dos objetos constituídos através desses atos. Passemos agora a novas determinações desse eu. O eu como substrato de habitualidades e como determinante do caráter pessoal na vida subjetiva. Quase 20 anos depois, em Meditações Cartesianas, nos primeiros parágrafos da quarta meditação, especificamente dos parágrafos 30 a 33, Russell retoma o tema em questão, anunciando uma vez mais a ideia segundo a qual é justamente na oposição e inseparabilidade em relação ao objeto visado que o próprio eu se constitui. Especificamente no parágrafo 31, Russell alerta que as apresentações anteriores do problema em questão, especialmente em Ideias 1, deixaram uma grande lacuna. É preciso frisar que tal abordagem ainda se mantinha restrita, nos termos do autor, à corrente do código, isto é, a uma polaridade horizontal, que ao se abrir revelava a relação do eu polo com os seus objetos como contrapolo. Os parágrafos iniciais da quarta meditação chamam, portanto, atenção para essa lacuna, que somente se revela a partir de uma abordagem da gênese da vida subjetiva. Abre-se um novo cenário, cujas implicações irão nos trazer novas determinações exercidas por esse eu idêntico, revelando correlativamente novas propriedades pertencentes à vida subjetiva. Em tal cenário, vê-se claramente que a autoconstituição da vida subjetiva se dá na esfera de uma temporalidade que lhe é imanente,
visto que cada cogito intencional que parte do eu não é vivido como uma parte isolada em relação às demais, como se houvesse um empilhamento de atos intencionais desagregados uns dos outros, mas, de fato, como uma sucessão contínua, na qual cada cogito sucede um ao outro, e assim sucessivamente desenrolando-se em um fluxo contínuo e ininterrupto. Tal continuidade supõe, em consequência, uma duração, resultante de uma síntese sistematicamente exercida. Nos termos de Russell, tem-se não uma síntese na qual os múltiplos atos se polarizam em objetos idênticos. Trata-se agora de outra espécie de síntese, na qual as multiplicidades particulares dos vividos de cogitar são intencionalmente unificadas como cogitações do eu idêntico que as vive continuamente num escoamento ininterrupto. É precisamente no parágrafo 32 da quarta meditação que notamos a tal lacuna que Russell se refere, nas exposições anteriores dos problemas constitutivos do eu transcendental. A saber, se o eu é considerado o polo constantemente idêntico no fluxo de suas vivências, é preciso entender que esse eu central não é um polo de identidade vazio, mas um polo que ganha na própria gênese temporal, com os atos que emanam dele continuamente, uma propriedade nova e durável, devido às suas habitualidades. A concepção do eu como polo idêntico dos vividos intencionais adiciona-se um segundo sentido desse eu idêntico. Trata-se agora de tomá-lo como substrato do hábitos. Daí Russell afirmar no parágrafo 32 que se decidimos, por exemplo, numa ação judicativa pela determinação de um estado de coisas, essa ação passa. Contudo, eu sou e permaneço o eu que decidiu dessa maneira. Enquanto essa decisão for válida para mim, posso retornar a ela várias vezes, encontrando-a sempre como uma convicção minha, que me pertence. Encontro-me a mim próprio como um eu que está convencido, como um eu permanente, determinado por este hábitos perseverante. Decido-me. O ato vivido se esgota, mas a decisão permanece continuamente em vigor. Consolido através de habitualidades uma convicção em torno dessa decisão. E é justamente aí que eu próprio me transformo, na medida em que ganho uma propriedade nova e durável. Eis uma nova correlação entre a determinação desse eu idêntico e aquilo que passa a ser próprio da vida subjetiva. O eu que permanece o mesmo não é, portanto, vazio. É como se o hábitos sedimentasse os atos que emanam do eu. Pode-se dizer que tais sedimentos intencionais são estáveis, a menos que ulteriores determinações habituais venham a substituir as anteriores. Nesse sentido, pode-se sustentar que a permanência da decisão tomada, retida e sedimentada através do hábitos, consistiria, como frisa Russell, em uma permanência relativa. Afinal, os hábitos mudam com o fluxo dos vividos. É preciso reconhecer, então, que a persistência do hábito não é absoluta, mas sempre relativa a um querer assim, que pode cessar. De todo modo, os atos que executei passam. No entanto, eu permaneço habitualmente, como tendo estado convencido, decidido, resolvido, etc. Adquiro uma propriedade nova e permanente, e com isso me modifico. Ao se constituir como substrato idêntico de suas propriedades permanentes, adquiridas através de suas habitualidades, o eu se constitui ulteriormente como o eu pessoa permanente. Aqui vemos a incorporação de um novo sentido dessa identidade do eu. E ainda que, em geral, as convicções somente sejam relativamente permanentes, pois podem eventualmente ser suprimidas por outras habitualidades, em meio a tais transformações específicas, o eu conserva na unidade de uma história dessas habitualidades, na qual foram retidas e preservadas todas as propriedades adquiridas, um caráter pessoal. Esse eu é, portanto,
o polo dos meus hábitos e dos meus traços de caráter. Em suma, ele é, portanto, polo idêntico dos vividos intencionais, substrato do hábitos e polo dos meus traços de caráter. A vida subjetiva incorpora, segundo Russell, um estilo constante, constituído na unidade de uma história de propriedades sedimentadas por essas habitualidades. O elenco dessas propriedades formará para mim, ao meu próprio estilo, o meu meio familiar, como nos diz Russell no parágrafo 33 da quarta meditação. Pelo hábito poderei dizer que habito o meu mundo. Seja como for, pensar a vida subjetiva agora passa a ser pensá-la em termos do que Russell chama da sua concreção plena, como ele gosta de dizer, isto é, de sua totalidade, suficiente e independente. Tomando de empréstimo um linguajar leibniziano, passa a ser pensar a vida subjetiva como a vida de um ego monádico. Em sentido estrito, pode-se dizer que em Russell, como polo idêntico e substrato dos hábitos, o eu deve ser distinto do ego, tomado na sua concrescência plena, agora designada mônada. Mas, por outro lado, o eu e o ego não se separam, pois formam entre eles uma espécie de unidade indissolúvel, poder-se-ia dizer vital, na medida em que esse último acrescenta ao primeiro aquilo sem o que não poderia existir concretamente. O conjunto das habitualidades, responsáveis por sedimentar para mim certas propriedades duráveis, faz com que, na qualidade de ego, me encontre em um mundo ambiente que existe para mim de maneira contínua. Tais aquisições de propriedades permanentes constituem, em suma, o meu meio familiar. E é justamente na imanência dessa esfera que a investigação fenomenológica poderá reintroduzir o fenômeno do corpo próprio. Eu digo reintroduzir. Vejamos a terceira seção. Eu, como este homem, que sou enquanto unidade psicofísica, o caráter sui generis do corpo somático. A explicitação fenomenológica desse ego monádico encontraria ainda importantes ressonâncias no parágrafo 44 da quinta meditação. Afinal, como resposta à crítica de que a fenomenologia pudesse incorrer em um solipsismo, ao delimitar através de uma ecorrê abstrativa de um tipo novo a esfera das propriedades que pertencem propriamente a esse ego monádico, abstraindo num primeiro momento tudo aquilo que não pertencesse a essa esfera, Russell se detém na descrição do fenômeno objetivo eu como este homem. Nos termos do autor, se eu me reduzo à esfera do que me é próprio ou peculiar, encontro a minha alma e o meu corpo. E, portanto, encontro-me como uma unidade psicofísica. E nessa unidade encontro-me ainda como meu eu pessoal, que através desse corpo age e padece no mundo exterior. Além de uma alma, do eu como pessoa, esse homem, reduzido a si próprio na esfera transcendental, possuiria ainda o seu próprio corpo, como um elemento essencial dessa unidade psicofísica. Trata-se especificamente do único corpo que não é, para esse homem, apenas um corpo físico em meio a outros, mas um corpo com o qual ele próprio, este homem, tem uma relação privilegiada, posto que ele não apenas tem um corpo, mas é também esse corpo. No conjunto de uma unidade psicofísica, em uma particularidade única, face aos demais corpos que o cercam, pois reconhecido como um corpo que lhe pertence, o acesso às partes desse corpo dito somático se daria não apenas externamente pelos órgãos de percepção visual, auditivo, tátil, etc., mas também pelo que lhe ocorre internamente, em termos de sensações concomitantes a eventuais estimulações corpóreas. Daí Russell afirmar, no parágrafo 44 de Meditações, que se trata do único corpo de que disponho de uma maneira imediata, assim como de cada um de seus órgãos. A tematização do corpo próprio revela sua dupla face.
evidenciando, por conseguinte, o seu caráter sui generis, o mesmo corpo que é externamente percebido como coisa física, como matéria cuja extensão inclui propriedades como massa, peso, volume, etc., é a um só tempo tomado como meu corpo, posto que posso senti-lo imediatamente, isto é, posso ter experiência de sensações, ocorrências especificamente corporais, tais como o calor no dorso da mão, a frieza nos pés, a sensação de toque na ponta dos dedos, etc. Sinto, portanto, em relação a esse corpo no qual me encontro, o que se passa sobre ele e nele, conforme esclarece Russell no parágrafo 36 de Ideias 2. Então, o corpo, ambas as mãos, esquerda e direita, podem ao mesmo tempo tocar uma outra, assumindo simultaneamente as funções de tocar e de ser tocada, nas quais encontramos a um só tempo duas sensações, cada uma das quais apreendida e experienciada de um duplo modo, como salienta Russell no mesmo parágrafo 36. Acrescenta-se a isso que possuo um domínio privilegiado sobre o meu próprio corpo, algo da ordem de um eu posso, de modo que, caso queira, posso sentir, por exemplo, por meio de sensações táteis, uma mão através de outra, um olho através de uma mão, etc. Em suma, nos termos do autor, em se tratando desse corpo próprio, o órgão deve tornar-se objeto e o objeto um órgão funcional, como ele nos diz no parágrafo 44 da quinta meditação. A descrição do fenômeno objetivo eu como este homem traz, portanto, consigo a ideia de um corpo que lhe é próprio, que por sua vez se torna uma espécie de centro de orientação face aos demais corpos que habitam o campo perceptivo, conforme esclarece Russell na letra A do parágrafo 41 de Ideias 2. Afinal, toda percepção de coisas no meu entorno se dá por relação ao meu próprio corpo, que atua como um centro de referência ou corpo central, e deste modo não pode perceber sem que, ao mesmo tempo, esteja presente nessa experiência perceptiva. Daí a frase, no parágrafo 28 de Crises, estamos sempre somaticamente presentes. Nesse sentido, Russell é categórico ao afirmar que, em se tratando da percepção das coisas, o meu corpo encontra-se como um aqui permanente, continuamente e imediatamente presente enquanto um solo de sensações localizadas, sem jamais poder se ausentar na percepção de tudo mais que se encontra espacialmente lá, no campo perceptivo. Nos termos do autor, eu tenho todas as coisas que me são dadas. Elas estão todas lá, com uma única exceção do meu próprio corpo, que está sempre aqui. A letra A do parágrafo 41 de Ideias 2. Esse lá aparece, por sua vez, de um ou outro lugar para esse aqui, e seu direcionamento básico. Todo ser espacial aparece necessariamente assim. Apareça ele próximo ou distante, acima ou abaixo, à direita ou à esquerda. Fecha aspas. Segundo Russell, o meu corpo consiste então, face aos demais corpos percebidos, em um ponto nulo, sob o modo de um aqui central último, de modo que o que é distante encontra-se distante de mim, do meu corpo. Também ainda na letra A do parágrafo 41 de Ideias 2. O meu próprio corpo não deixa, contudo, malgrado o seu tipo peculiar, de fazer parte também desse mesmo campo perceptivo, no qual habitam os demais corpos. Em contraste com as coisas à sua volta, encontra-se permanentemente presente como um aqui e agora, a partir de onde vejo tudo o que vejo, que age eventualmente sobre um ali de corpos que se perfilam à sua volta. Nesse sentido, Russell descreve nesse corpo somático a presença de órgãos da percepção, visuais, auditivos, táteis, etc., que em conjunto atuam de forma unificada com os chamados movimentos sinestésicos da vida subjetiva, denominados pelo autor de mobilidade egóica, que num fluxo de modos de ação desdobram-se em um eu movo, eu faço, etc. Tais movimentos supõem, por sua vez, que vigore no ego certo poder de tomada de decisão quanto ao movimento sinestésico a ser exercido, em conjunto com os órgãos da percepção sensível. O conjunto desses fenômenos, poder-se-ia dizer sinestésico-sensível,
encontra-se, como dissemos, submetido à faculdade por meio da qual eu posso mover livremente esse corpo, bater, empurrar e assim agir por intermédio do meu corpo imediatamente, em primeiro lugar, imediatamente em seguida, com a ajuda de outra coisa. Daí Russell dizer, no parágrafo 38 de Ideias 2, que o meu corpo consiste em um órgão da vontade, do meu ego, movível imediatamente e espontaneamente. Enquanto localizações imediatas no corpo, as sensações se tornam, por sua vez, uma espécie de substrato material para as ações engendradas pelo ego. Contudo, tal agir não seria possível sem que a vida subjetiva pudesse, através do corpo, ser afetada por uma matéria sensível, sem que houvesse, portanto, certa disposição passiva de se afetar por dados que, como raios de forças afetivas, pudessem, em diferentes graus de contraste, se atualizar, uma vez preenchidas as suas condições essenciais de unidade, concrescência, contraste, etc., tornando-se assim proeminentes para o próprio ego, provocando e despertando nele a atenção. Conforme esclarece Russell nos parágrafos 32, famosos parágrafos 32, 33 das análises sobre as sínteses passivas. A organização passiva de unidades afetivas asseguraria a matéria para as ações de constituição do sentido. Seja como for, descrito como uma unidade psicofísica, o fenômeno objetivo eu, como este homem que sou, possuiria, além de uma alma, o seu próprio corpo somático, como um corpo que lhe pertence e que possui, como vimos, um caráter sui generis se comparado aos demais corpos que habitam o mundo. Isso por si só já nos coloca na doutrina russeliana do corpo diante de um novo sentido um tanto quanto especial das propriedades que pertencem ao eu homem como uma unidade psicofísica. Afinal, Russell não hesitará em dizer, no parágrafo 44 da quinta meditação, que é através do nosso próprio corpo, portanto, desse soma corpóreo que nos pertence, que nos inserimos como uma unidade psicofísica na natureza, entre aspas. O corpo somático torna-se, então, um elemento da vida subjetiva através do qual podemos, na imanência da esfera do ego monádico, trazer à vista o fenômeno do pertencimento ao mundo. Afinal, reduzido a essa esfera, eu, este homem, sou constituído como membro do mundo, juntamente com uma multiplicidade fora de mim, constituída, todavia, intencionalmente em mim. Bem, minhas considerações finais para essa quantidade de coisas aqui que eu trouxe. O que podemos, então, depreender das determinações exercidas pelo eu idêntico e de suas implicações para a vida subjetiva? Como vimos em Russell, a teoria sobre tais determinações revela, gradativamente, conforme avança a investigação fenomenológica, novas propriedades subjetivas, fazendo com que o eu polo das vivências intencionais seja também substrato do hábitos, determinando ainda o nosso caráter pessoal. Assim, vimos resumidamente que, como fonte constituidora dos objetos e, portanto, como uma transcendência na imanência peculiar, como polo idêntico que precede e acompanha a vida intencional, o eu torna-se inseparável do código intencional e dos objetos constituídos através dele. 2. Uma vez que não é um mero polo de identidade vazio, esse mesmo eu idêntico torna-se também substrato dos hábitos, fazendo com que a vida subjetiva ganhe novas propriedades sedimentadas através de habitualidades, na gênese da vida intencional. 3. E, por fim, esse mesmo eu idêntico será responsável por determinar o caráter pessoal na vida subjetiva, na qual se constitui um estilo constante, adquirido na unidade de uma história de habitualidades. Se na primeira determinação já presente em Ideias 1, Russell fala em linguagem kantiana, em que pese o idealismo fenomenológico redimensionar a própria ideia de transcendental, nas novas determinações trazidas pela quarta meditação, o autor incorpora um linguajar leibniziano para pensar a fenomenologia como um idealismo transcendental monadológico. Bem, sob a ressonância das determinações anteriores, por meio de uma eporré na qual se abstrai tudo aquilo que não pertence à vida do ego, Russell encontra o caminho para a descrição do fenômeno objetivo eu como este homem,
concebendo como uma unidade psicofísica na qual encontramos, como vimos, os seguintes elementos essenciais: a alma, a pessoa, o eu pessoal e o corpo próprio. E foi justamente em torno desse último elemento que concentramos a terceira sessão deste trabalho. As ressonâncias da explicitação fenomenológica do ego monádico permitiu reintroduzir na própria esfera transcendental o corpo pertencente a este homem que sou. Isso assume um sentido decisivo em se tratando do fenômeno do pertencimento, pois é por intermédio desse corpo que, como este homem, enquanto unidade psicofísica, que me insiro na natureza. Falamos aqui da natureza em sua versão reduzida e, portanto, como natureza que me é própria, como exterioridade objetiva tematizada na interioridade da vida subjetiva, através da redução dessa exterioridade à esfera do que me é próprio. Se, por um lado, o corpo deste homem que sou é, enquanto um corpo, mais um corpo em meio a outros do mundo, por outro, justamente por ser próprio deste homem que sou, portanto, enquanto um Leiber, com tudo que esse corpo próprio implica, por conta do seu caráter sui generis, termina por assumir um papel crucial enquanto um aqui permanente que acompanha necessariamente todas as percepções de objetos, o que tornará também especial o sentido do seu pertencimento ao mundo. Tudo isso já seria por si só suficiente para que pudéssemos dar início à investigação mais pormenorizada acerca dos sentidos em torno dos quais gira o fenômeno do pertencimento das coisas ao mundo, posto que um exame do assunto em questão anuncia preliminarmente diferentes modos de relação entre as coisas e o mundo, sentidos do que significa distingui-las umas das outras, além dos próprios sentidos de mundo concebidos sob a forma da espacialidade, como universo da totalidade dos entes, como horizonte de todos os horizontes, etc. Porém, um exame pormenorizado do referido tema, bem como de suas implicações, não poderá acontecer neste momento. Teremos de deixá-lo para uma outra ocasião. Meu muito obrigado a vocês. Peço desculpas se os cansei com esse texto. Repito, apenas acho que conseguimos terminar no tempo, né, Flávio? 44 minutos aqui. Repito a vocês, é um material coletado, tá? Para uma disciplina da pós-graduação. Foi o recorte que eu busquei fazer para dar conta dessa difícil tarefa, que eu considero como uma difícil tarefa, apresentar com um cariz introdutório, e aqui que não se considere nada de nenhuma diminuição, nada de inferior em relação a essa palavra, ao contrário, inferior no bom sentido, posto que é o que está nos primeiros começos, essa introdução, apresentar isso para alunos da graduação e da pós também. Ministrar disciplinas sobre Russell é um desafio que só quem passou por isso sabe, ainda mais quando você tem alunos ali com formações muito diferentes, cada um com uma relação específica com o autor, enfim. Agradeço mais uma vez, tá? E eu espero ter podido colaborar, tá bom? Com esse simpósio aí. Muito obrigado e fico à disposição aqui para o que eu puder também ajudar.